O Internacional nesta semana recebeu um valor milionário nos seus cofres e se prepara para uma temporada de ainda dificuldades em 2025. Nesse vídeo a gente também traz detalhes e bastidores do aviso que foi feito pelo técnico Eduardo Cudê ao presidente Alessandro Barcelos. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente vai falar sobre os valores milionários que estão entrando nos cofres do Internacional nesta semana e um aviso revelado pelo presidente Alessandro Barcelos que foi feito por Eduardo Chacho Cudê e eu te conto porque tem a ver com o Internacional, tá certo? Antes não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Vai lá na KTO para dar uma brincada. E lembrando, o site é para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO, tá certo? Gente, vamos lá, eu quero começar aqui falando sobre valores milionários que o Inter vai receber nos seus cofres. Aliás, que o Inter recebeu nessa última semana nos seus cofres, tá? O Inter recebeu um valor na ordem de 56 milhões e meio de reais em premiações, tá? E aí a gente tá falando de Campeonato Brasileiro e também Copa Libertadores da América. 56 milhões e 500 mil reais. Desses 56 milhões e meio, a gente tá falando de 38 milhões e meio pela quinta colocação no término do Campeonato Brasileiro, tá? O Inter tinha a chance de ganhar um pouco mais, o Inter poderia ganhar 2 milhões e meio a mais se terminasse no quarto lugar, mas perdeu contra o Fortaleza na última rodada por 3-0 lá no Castelão. O empate, inclusive, teria dado para o Inter a quarta colocação, porque pelos critérios de desempate o Inter tinha mais vitórias que o Fortaleza, mas acabou não acontecendo, o Inter perdeu, ficou na quinta colocação e levou esses 38 milhões e meio de reais de premiação do Campeonato Brasileiro. Porém, o Inter já está levando mais uma premiação, que aí é da Conmebol. Pela classificação para a fase de grupos da Libertadores, classificação direta para a fase de grupos, sem precisar passar por pré-Libertadores, o Internacional ganhou 3 milhões de dólares da Conmebol. A gente está falando de 18 milhões, tá? 18 milhões de reais que o Internacional, então, ganhou só pela classificação para a fase de grupos, junto os 38 milhões e meio desse mês de dezembro aí que vem do Brasileirão, mais os 3 milhões para a classificação para a fase de grupos, a gente está falando então aí de 56 milhões e meio de reais que entram nos cofres do Internacional só em premiações. É uma grana muito importante, tá? Pela questão financeira que o Inter vem vivendo, terminou o ano no negativo, principalmente pelos estragos e prejuízos que se teve por conta das enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Então o Internacional valoriza muito nesse momento receber essa premiação. A gente sabe, o clube precisa se reestruturar, principalmente do ponto de vista financeiro, então toda a grana que entra, ainda mais essa que é um valor muito expressivo, como a gente disse, ajuda bastante. Gente, vamos lá. Eu quero falar agora sobre um aviso que foi feito e revelado pelo presidente Alessandro Barcelos, mas é um aviso que foi feito por Eduardo Cudê. O presidente Barcelos deu uma entrevista em GZH lá no YouTube pro programa Segue o Fio, tá? Que acontece lá em GZH. E o presidente Alessandro, o programa Sem Filtro, Sem Filtro, programa à noite que é apresentado pelo Marco Aurélio Souza. Nessa entrevista, o presidente Alessandro Barcelos, ele falou sobre Bernabéi, falou sobre a questão da permanência do Bernabéi, que o Inter tá tentando, tá negociando com o Celtic, que é uma negociação complicada, a gente sabe, tem o passe fixado lá na casa dos 9 milhões, os caras estão pedindo pelo menos 5 para negociar o Bernabéi, o Inter tá ali conversando, mas ele foi questionado também sobre aquilo que todo mundo se perguntou durante o ano, por que o Bernabéi não jogava com o Cudê? Jogava com o René, que às vezes acabava falhando, deixava o Bernabéi no banco, aí o Roger bota o Bernabéi e o cara é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Por quê? E o presidente disse e explicou mais uma vez algo que já até tinha sido comentado pelo próprio Bernabéi, pelo próprio presidente e outros dirigentes do Inter, tá?
que tinha uma questão de ideia de jogo do Kudê, enfim, que ele usava o René como terceiro zagueiro, a gente sabe disso, tudo certo. Só que o presidente explica, porque é algo também que era questionado, bom, se o Kudê não utilizava o Bernabé, por que o Inter contratou o Bernabé? E o presidente explicou que quando o nome do Bernabé foi levado para o Eduardo Cudê aprovou o nome do Bernabé e que ele teria feito um aviso para ele, presidente Alessandro Barcelos, eu aprovo a contratação do Bernabé, mas o meu titular é o René e vai seguir sendo o René. E, dito e feito, ele continuou utilizando o René. Muitas vezes, quando ele não tinha o René, ele usava o Robert Renan por ali, improvisava jogadores, mas não utilizava o Bernabé. O que me causa mais estranheza, tá, gente, é justamente isso, tá? Quando ele não tinha o René, ele não usava o Bernabé. Isso que pra mim é o mais louco, assim. Tu aprovou a contratação e não usava nem quando tu não tinha o teu titular. Mas igual, foi um aviso que o Kudê fez pro presidente Alessandro Barcelos e agora o Inter tá negociando, tentando a permanência do Bernabé em definitivo aqui em Porto Alegre, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto pra falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.